Amados irmãos, amadas irmãs, estamos vendo as lições do Getsemane na questão do vigiar e orar. O Senhor nos diz ali em Mateus, voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por um lado, vigiar e orar para sermos um com o Senhor. Por outro lado, vigiar e orar para nós não entrarmos em tentação. A vigilância sempre nos faz orar. Porque ao olharmos o que acontece fora de nós, dentro de nós, nós vemos que nós precisamos do Senhor e que só o Senhor é a fonte da força, da graça e da salvação. E a oração nos torna sempre vigilantes. Porque na oração nós temos comunhão com Deus. E o Senhor nos dá sabedoria, então, para nós discernirmos as coisas. Não adianta vigiar sem orar. E não adianta orar sem vigiar. Vigiar e orar caminham juntos. Era importante eles vigiarem e orarem. Por quê? Porque muitos fatos, acontecimentos viriam. O Senhor não queria que eles desfalecessem na fé. E foi o que aconteceu com Pedro e acabou negando o Senhor. Orar a Deus. Senhor, você sabe o que nos espera lá na frente. Você sabe o que acontecerá, nós não sabemos. Então nós oramos e vigiamos desde agora, para que o Senhor fortaleça a nossa fé, para que não desfaleçamos. Podemos vencer e com essa nossa experiência, como o Senhor disse a Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Veja, ele levou essa experiência para um grupo mais íntimo, para que esse grupo mais íntimo pudesse compreendê-lo, para que então pudesse fortalecer os demais. Nossa fé será testada pelos fatos do dia a dia. O Espírito, o Senhor nos diz aqui, o Espírito na verdade está pronto. Está pronto. Mas o problema é problema da nossa carne. Nossa carne é fraca, tem medo, não é um com o Senhor. Nos leva só a pensar em nós mesmos. Não é só ter uma fé forte. Nós temos que aprender a negar a nós mesmos para seguir o Senhor. A natureza humana é fraca. Diante dos problemas, se encolhe, foge. Só Deus pode nos dar a força. O Senhor sabia que os discípulos o amavam, mas também ele conhecia as fraquezas dos discípulos. E tudo que o Senhor queria é que os discípulos vigiassem e orassem para que pudessem vencer as tentações. Lembre-se, espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas isso não é desculpa
Temos que negar a nós mesmos, temos que exercitar o Espírito, aprender a viver no Espírito. E é o que nós podemos ver no versículo 42 de Mateus. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. O Senhor foi orar de novo. E olha o que diz o versículo 43. Nós precisamos prestar atenção a essas porções realmente. Em Mateus 26, 43. Vamos olhar o que diz assim: voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Está vendo aqui? Essa porção da palavra mostra que o Senhor compreende. Os olhos estão pesados, não é que não queiram, a carne é fraca. Olha o versículo 40, então, de Marcos, que é a porção correspondente. É muito importante nós traçarmos, né, essas correlações de Marcos 14, capítulo 14. Então, quando ele diz aqui que sobre a questão de dormir, no versículo 40, voltando, achou-os outra vez dormindo. Outra vez. Olha só o registro dessa palavra. Outra vez dormindo. Porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Claro, o Senhor pediu para que eles vigiassem. O Senhor falou: deve vigiar e orar, para não entrar em tentação. Vocês serão tentados na fé, a sua fé será testada, fatos virão. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor falou a eles. O Senhor, quando foi orar, eles voltaram a dormir. Daí, quando o Senhor voltou e encontrou-os assim de novo, eles não sabiam o que responder. Isso quer dizer que o Senhor perguntou de novo. Eles não sabiam o que responder. Isso ocorre com a gente. Quantas vezes o Senhor já nos falou para nós vigiarmos e orarmos, mas nós sempre acabamos dormindo? Em Lucas 22, versículo 45, diz assim: levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Aqui mostra uma das razões, quando há uma excessiva tristeza, dá vontade de dormir para fugir dessa tristeza. Olha só, olha que coisa. Oh, Senhor Jesus. E a palavra de Deus registra, na parte de Mateus, versículo 44, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Ocorreu mais uma vez que o Senhor disse: ainda dormis e repousais. Ainda dormis e repousais. Estava ali dormindo e repousando. Amado irmão, amada irmã, será que isso é o que acontece com a gente? E o Senhor diz: eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. E a parte de Marcos diz: e veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousai. Basta,
chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Agora estava chegando o final. No versículo 46 de Mateus diz: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. No versículo 42 de Marcos diz: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então os irmãos conseguem ver aqui, enquanto os discípulos estavam dormindo, o traidor estava muito acordado. Marcos 14, 43 diz: e logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Olha só, enquanto esses discípulos estavam dormindo, o inimigo estava muito acordado. Oh, Senhor Jesus, vamos continuar amanhã essa comunhão.